Diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 2: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É uma das histórias mais lindas, mais impactantes, aonde esta criança que nasce não é apenas uma criança qualquer, mas uma criança que nasceu para fazer a diferença na história da humanidade. Porém, a Bíblia diz que houve um decreto naqueles dias. César Augusto, o imperador romano, ele decreta um incenso em toda a terra. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus quer cumprir a sua palavra, Ele move os céus e a terra. As pessoas muitas das vezes não entendem o trabalhar de Deus. Deus está falando, Deus faz promessas, como Deus já falou aqui através do irmão, doutor ali, Emiliano, que ele pediu a Deus para os 12 meses deste ano. Ele, mesmo na sua fraqueza, ele colocou a sua fé em ação e Deus agiu na vida dele. Mesmo sem Deus prometer, ele creu naquilo que estava pedindo e Deus cumpriu. Aí você imagina quando Deus faz uma promessa, o que é capaz de acontecer na terra para a sua palavra se cumprir. Você começa a entender assim: Deus havia, através do profeta Miqueias, há 600 anos antes do nascimento de Jesus, através desse profeta, ele fala na sua época, dizendo assim, e tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqueias, ele estava profetizando para o povo de Israel. E ele estava dizendo, olha, lá de Belém, lá da cidade de Davi, daquela pequena cidade, sairá, nascerá ali o Salvador da terra, o Salvador da humanidade. Vocês imaginam que passa-se 600 anos. Antes um pouquinho, o profeta Isaías, há quase 700 anos, já profetizava, e ele dizia quem seria este menino. Ele dizia, olha, o seu nome, o nome deste menino é tão forte, que o nome dele é maravilhoso. O nome dele é Deus forte.
O nome dele é Pai da eternidade. O nome dele é muito forte. Imagina a pessoa em si. Se o nome é forte, imagina a pessoa. O quão poderoso não é essa pessoa. Isso já 700 anos antes. A Virgem é visitada pelo Espírito Santo. A história vocês conhecem. A Virgem Maria, a Irmã Maria, recebe aquela missão de conceber Jesus no seu ventre. Porém, os dias vão se passando. Ela morava onde? Em Nazaré. 130 quilômetros aproximadamente de Belém. Naquela época, não tinha os carros de hoje. O carro da época eram os camelos, que ainda existe muito lá na terra de Israel, até os dias de hoje, no Egito. Era uma dificuldade muito grande. Esta mulher, com certeza, ela estando grávida, jamais passaria pela cabeça de José, passaria pela cabeça da própria irmã Maria, sair, fazer uma viagem dessa, não sei de quantos dias, grávida, para ir até Belém. Jamais. No pensamento humano, na razão humana, nenhuma mulher grávida enfrentaria uma viagem dessa, de camelo ou a pé, para sair da sua cidade e ir até Belém. Porém, para se cumprir a palavra de Deus, Deus usa o imperador para fazer um censo mais louco que o homem pode se imaginar. Ele querendo saber quem estava sob o seu controle, a população que estava sobre o seu mando, ele manda fazer um censo. E ele manda cada um ir na sua cidade de origem. Vai lá se recadastrar. Se fosse nos dias de hoje, este Brasil e o mundo ia virar um contingente de pessoas viajando de um lado para o outro. Vocês imaginam? Mas aconteceu, a Bíblia diz que aconteceu. Ele mexeu com o mundo na época, para fazer todo mundo se locomover das suas cidades, dos seus lugares, e ir para a origem da sua cidade. O que Deus não faz, irmãos, para mexer com a vida de um casal? Deus queria apenas um casal. Apenas Maria e José ir até Belém para cumprir a sua promessa. Deus mexe com todos e leva Maria e José para Belém. E a Bíblia diz que chegando em Belém, não muitos dias depois que eles estavam ali, deu-se o dia do nascimento, do parto. A criança nasceria. E ela estava na cidade de Belém. Porém, era tanta gente naquela cidade, o movimento era tão grande, que José procura um lugar para o nascimento de Jesus. Será que faltou? De repente, algumas pessoas podem pensar, mas Deus que planeja tanto, de uma forma tão especial, será que faltou o planejamento de fazer uma reserva na hospedaria, no hotel de Belém, para que Jesus pudesse nascer? Não. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabia de
todos os detalhes. E eles procuraram por todos os lados um lugar para que Maria pudesse receber Jesus. Não encontrou lugar nenhum. Estava tudo lotado. Sobrou o que para nascer Jesus? Uma humilde manjedoura. Quem conhece sabe o que é manjedoura? Um lugar sujo. É um coxo feito de madeira, onde os animais ali comem rações, sal e outras coisas para se alimentar, mas um lugar sujo. Ninguém está ali lavando, limpando. Não. Foi exatamente ali que Jesus foi nascer. Envolto em panos, numa humilde manjedoura, nasce o Rei do Universo, o Salvador da humanidade, para mostrar a sua grandeza, nascendo numa humilde manjedoura. Aí você pergunta, pastor, mas por que isso? Por que Deus, no seu planejamento, conduziu o seu próprio filho a nascer numa humilde manjedoura? Não tinha lugar para ele. Os hotéis estavam lotados e fechados, as hospedarias. Para que eu e você, num dia como este, numa palavra como esta, nós pudéssemos entender que nos dias de hoje, em pleno século 21, em muitos lugares, em muitos corações, ainda não tem lugar para Jesus nascer. Em muitos lugares estão fechados. Tem muitos corações fechados, lacrados, aonde Jesus não tem a oportunidade de nascer. Na vida de muitas pessoas. Mas a trajetória deste menino foi tão linda. Desse Salvador. A Bíblia diz que ele foi crescendo em sabedoria, em conhecimento. E ele olhava para mim e para você, e via que nos nossos corações não tinha lugar para ele. No coração da humanidade não tinha lugar para ele nascer. Os nossos corações eram sujos. Era como aquela manjedoura. O pecado havia sujado os nossos corações, a nossa alma. Então ele seguiu a sua missão. Ele disse: eu vou até o final da minha missão na terra, que não foi apenas nascer numa manjedoura, deixar a glória descer à terra, o verbo se tornar carne, como João escreveu. Não. Eu tinha uma missão até o final. Eu tinha o Calvário. Eu tinha que enfrentar a cruz. Porque é o momento que eu enfrentasse a cruz, que eu entregasse o meu espírito, e eu dissesse ao Pai: está consumado a obra que tu me deste a fazer na terra. Eu ia nascer em muitos corações. Muitos corações abririam a porta. Já não sobraria somente a manjedoura para me nascer, mas estaria aberto muitos corações, para que eu pudesse nascer, mudar a vida, limpar esses corações sujos, e fazer desses corações verdadeiros templos,
iluminados, para que o Espírito Santo morasse neles. Quantos aqui nessa noite puderam abrir o coração para que esse Jesus pudesse nascer na sua vida? Um dia você abriu o seu coração e disse: Jesus, nasce no meu coração, muda por completo. A manjedoura não foi em vão. O teu nascimento aqui na terra não foi em vão. Mas custou o final da missão. Custou o Calvário. Para que a humanidade pudesse entender a tua missão na terra. Quando essa luz acende nos nossos corações, no coração do pecador, a Bíblia diz que todas as trevas são dissipadas. As trevas vão embora. Os nossos caminhos são iluminados. Porque Jesus começa a morar nos nossos corações. E no coração que Jesus mora, existe paz. No coração que Jesus mora, existe amor. No coração que Jesus mora, existe entendimento no lar. No coração que Jesus mora, o ódio não tem espaço. A vingança não tem espaço. No coração que Jesus mora, há uma prosperidade tremenda nesta vida e na vida dos seus familiares. Por isso Jesus nasceu. Por isso ele veio nessa terra. Porque ele olhou dos céus. E a Bíblia diz que Deus não encontrou nenhum justo. Para que pudesse mudar a história da humanidade. Para que pudesse mudar a nossa história. Por isso ele mandou o seu único filho. O primogênito. O melhor que ele tinha. Para resgatar a minha vida e a tua vida. Quantas pessoas aqui estão nessa noite que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus? Que ainda não abriu o coração para ele e disse: Jesus, tu precisa iluminar essa escuridão que existe dentro da minha alma. Tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico, que ainda não fez um propósito com Deus, que ainda não fez um pacto com o Senhor e disse: Jesus, esta é a noite que tu vai nascer na minha vida. Lá em Belém não tinha lugar. Lá em Belém as hospedarias estavam cheias. Os hotéis estavam lotados. Não tinha lugar para tu nascer. Mas no meu coração existe um espaço para tu entrar e fazer morada. Tem alguém aqui nessa noite que precisa nessa noite abrir o coração para Jesus e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Ou quem sabe você está afastada da casa do Pai e o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Tudo que Ele quer é que Jesus venha nascer novamente no teu coração. Se tiver alguém, levante assim a sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero orar nessa noite por você que entrou aqui nessa noite, que não tem essa certeza que Jesus realmente habita no teu coração. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, que eu quero orar agora por você. Todos que estão aqui têm a certeza que Jesus está na sua vida, no seu coração. Glória a Deus por isso. Estamos entre uma família que está se preparando para muito breve encontrar Jesus nos ares e sairmos dessa terra e vivermos para sempre com Ele. Por isso, irmãos, nessa noite tão especial, que o Espírito Santo continue morando nas nossas vidas, nos nossos corações, iluminando a nossa mente, e que possamos começar a fazer propósito diante de Jesus, diante desse Deus. Ah, Senhor, este ano terminou, deixei muito a desejar.
Este ano, quem sabe, não ganhei uma alma para ti. Meu vizinho não foi evangelizado. A minha vizinha também não. Me preocupei com tantas coisas e deixei de preocupar com a coisa mais importante deste mundo, que é a salvação da alma daqueles que precisam conhecer Jesus. A Bíblia diz que nós vamos chegar nos céus e nós temos um galardão para receber dele. E é Ele que vai entregar esse galardão. Mas você não pode chegar com as suas mãos vazias. Você precisa chegar apresentando alguma coisa para Deus. E não existe nada melhor do que você apresentar vidas ganhas aqui na terra para o seu reino.